Vamos lá. Então hoje vamos começar processo cautelar parte 3. E justamente ela inicia essa nossa aula de processo cautelar, uma velha conhecida nossa, que é a busca e a apreensão. Bom, a busca e a apreensão, ela é uma outra medida de apreensão judicial que difere do arresto e do sequestro porque atinge pessoas. Então nós já vimos que o arresto, ele exige um título literal, vai ser representativo de um título judicial ou extrajudicial, e ele tem como objetivo a execução de uma coisa certa, né? Ele vai executar aquela quantia certa, aquela coisa certa. Já o sequestro, ele se caracteriza porque o objeto do sequestro geralmente é um bem litigioso, tá? E a busca e a apreensão se diferencia tanto do arresto quanto do sequestro por conta de que ela pode atingir a pessoas, crianças e adolescentes, no caso de uma busca e apreensão de uma ação principal de destituição do poder familiar ou suspensão do poder familiar, de uma ação de guarda, em que a busca e a apreensão se relacionará a pessoas. Bom, é bastante utilizada como preventivo ou incidental em ações de suspensão ou destituição do poder familiar e ações de guarda de filho. Eu queria só fazer um esclarecimento aqui, que eu, como promotor da infância, eu mesmo já tive a oportunidade de ajuizar a busca e apreensão em ações de destituição do poder familiar e suspensão do poder familiar. Para vocês terem uma ideia, apenas para ilustrar, quando eu tenho um pai que é viciado em drogas, uma mãe que castiga imoderadamente a criança, que maltrata a criança ou maltrata o adolescente, aquele pai e aquela mãe acabam colocando aquela criança em situação de risco. Quer porque ele vai maltratar, não vai dar o alimento necessário, quer porque ele vai expor aquela criança ao trabalho braçal ou mesmo a exposição ao uso de droga. E aí, nessa situação, a gente faz uma verificação de situação de risco, faz um estudo social, e se aquela criança apresentar aquela situação de risco, nós vamos ingressar com um pedido liminar de suspensão do poder familiar e, no mérito, vamos pedir a destituição do poder familiar. Para isso é que serve a ação de destituição do poder familiar. Mas se aquela criança ou aquele adolescente estiverem em outro lar, nós vamos então pedir a busca e apreensão daquela criança. A mesma situação se eu tiver com uma ação de guarda, em que, por exemplo, o marido e a mulher estão disputando a guarda daquele filho. E aquele filho eventualmente pode estar na casa do marido e a guarda da mulher ou vice-versa. E aí eles vão se utilizar da busca e apreensão. Então é sempre necessário lembrar que essa busca e apreensão é uma medida cautelar. Nesse caso específico, ela é cautelar porque ela está subsidiando, servindo de instrumento para a ação de destituição do poder familiar ou de guarda. Então, não dispensa uma ação principal, que é a ação de destituição ou guarda, só como um exemplo aqui. Essa medida só é cabível em se tratando de móveis e pessoas, tá? É feita por petição, onde o interessado, além de expor os fatos, indicará o lugar onde deve estar a coisa ou a pessoa. Prestem muita atenção. Não cabe busca e apreensão de bens imóveis, tá? Não existe busca e apreensão de bens imóveis. Você pode entrar com uma ação cautelar inominada ou uma ação de indisponibilidade de bens, mas não busca e apreensão de bens imóveis. Como o próprio nome diz, a busca e apreensão, ela se refere a pessoas ou coisas móveis, tá? E aí, um outro detalhe importante é que, na busca e apreensão,
Se for móvel, coisa móvel, eu terei o depositário, que se agir de forma com má fé, eu terei o depositário infiel. E no caso de pessoa, eu não posso ter um depositário de pessoa. Tecnicamente se chama o responsável, que pode ser o pai, a mãe ou um terceiro escolhido pelo juízo para ficar com aquela criança ou com aquele adolescente, tá? Outra coisa que vocês não podem esquecer na ação de busca e apreensão é que obrigatoriamente você terá que indicar o lugar onde deve estar a coisa ou a pessoa. Professor Franklin, obrigatoriamente. Porque se nós estamos falando de busca e apreensão, não convém nós raciocinarmos numa busca e apreensão sem que eu tenha a localização certa, completa, correta daquela coisa ou daquela pessoa. Então, eu não posso, não vai ser deferida a pretensão de busca e apreensão se eu não indicar o lugar onde deve estar a coisa ou a pessoa. Diga. Sim, a busca e apreensão, ela pode ser praticada em qualquer dia, em qualquer hora, de sábados, domingos e feriados, com a ressalva da inviolabilidade do domicílio. Que pela nossa Constituição Federal, como vocês sabem, em caso de ser noite, nós vimos isso na aula de prisões, né? Eu acredito que se vocês recapitularem e olharem a aula de prisões, vão verificar que se for noite, ele tem que cercar, se o morador não der autorização para que ele entre, ele cerca a casa, aguarda amanhecer para poder fazer então a busca e apreensão. Se for dia, nós temos um mandado que autoriza a entrada dessa pessoa, mesmo sem autorização do morador, e evidentemente nos casos de flagrante delito você pode entrar para salvar aquela pessoa daquela situação de flagrância, como por exemplo o caso de um ladrão que está com uma arma em punho segurando um refém dentro da casa. Mas lembrando que se for à noite, não tiver autorização do morador, a busca e apreensão será feita nos primeiros momentos ao raiar do dia. Bom, outra coisa que é interessante falar sobre a busca e apreensão é que a busca e apreensão deverá ser feita por 2 oficiais de justiça na presença de 2 testemunhas idôneas, tá? Também é um requisito que você leve 2 testemunhas para presenciar a busca e apreensão, tá? Em termos procedimentais, deverá o requerente da busca e apreensão expor na inicial os motivos que justifiquem seu pedido e a ciência de estar a pessoa ou coisa objeto da medida no lugar designado. Eu queria novamente recapitular com vocês, é sempre bom a gente recapitular o procedimento aqui das ações cautelares, né? Então eu tenho aqui um quadradinho que eu vou dizer aqui a minha inicial, né? Inicial cautelar, a cautelar, a peça inicial. Eu tenho 3 caminhos, gente, aqui logo na inicial. Eu tenho o indeferimento da liminar, eu tenho o deferimento da liminar, mas com uma audiência de justificação, e eu tenho o que nós chamamos de o deferimento inaudita altera pares. O deferimento inaudita altera pares é aquela opção que nós já vimos em que a parte não é nem citada. Você ingressa com a cautelar e a parte contrária não é nem citada porque o juiz deferiu sem a oitiva da parte contrária. Muito bem. Nessas 3 hipóteses, havendo audiência de justificação, eu poderei ter o deferimento após a audiência de justificação. Em qualquer dessas hipóteses eu tenho aqui, aqui ou aqui, eu sempre terei
a citação, gente. A citação para a apresentação da contestação. Eu vou só aumentar um pouquinho o quadro para a gente poder mostrar para vocês. Eu vou ter aqui a contestação no prazo de 5 dias, tá certo? A contestação, ela pode ser dividida em duas partes. Ou ela vem com matéria exclusivamente de direito, e portanto eu não terei instrução, ou eu posso ter, dependendo se for matéria, precisa ser provada uma instrução probatória, não é isso? Posso ter uma instrução probatória. Havendo instrução, teremos a sentença. Se for só de direito, também teremos a sentença, né? Eu vou também aumentar um pouco isso aqui, tá pequenininho aqui, para ficar grande, para a gente poder ver. Então, eu tenho aqui a sentença. Então, em linhas gerais, o procedimento das cautelares, eu vou colocar aqui, procedimento cautelar, ele é assim, né? Ele tem uma petição inicial, pode ser a busca e apreensão. Essa busca e apreensão, ela pode ser indeferida se ela não preencher os requisitos do artigo 282 do Código Civil, Código de Processo Civil. Ela pode ser deferida, mas só após uma audiência. Antes dele deferir, ele designa uma audiência de justificação e ele defere. Ou também ele pode indeferir depois da audiência de justificação, né? Vamos colocar aqui. Ele pode deferir na audiência de justificação. Ele pode deferir ou indeferir, né? Depois da audiência de justificação. Em qualquer caso, ele pode também deferir na audita altera pares. Em qualquer caso, eu terei a citação. No prazo de 5 dias, ele apresentar a contestação, né? Dá para ver que isso aqui é contestação, né? Até vamos aumentar aqui um pouco mais. Conteste, né? Prazo de 5 dias, tá? E depois, se for matéria exclusivamente de direito, a sentença é logo proferida. Se for matéria de fato, eu tenho uma instrução. Nessa instrução eu tenho oitiva, né? Ao interrogatório, oitiva de testemunhas. Eu posso ter perícia, não é isso? Posso ter perícia, não posso? Então, basicamente, esse é o procedimento de todo e qualquer cautelar, tá? Então, é isso aqui em termos procedimentais, é isso aqui que nós estamos mostrando para vocês. O que poderá ser provado em sede de justificação prévia a ser realizado em segredo de justiça, se indispensável. A justificação prévia, que é essa audiência que eu mostrei bem aqui, ela tem como objetivo, quando a matéria ela é controvertida, né, o juiz não se convence para poder deferir a liminar, ele vai então deferir a justificação prévia, ou audiência de justificação, onde as partes terão que provar o alegado para que possam ter deferido ou não a medida cautelar. Beleza? Provadas suas alegações, expediciar então um mandado de busca e apreensão. Em qualquer caso, eu tenho a seguinte situação: se ele deferir a liminar, vamos colocar mais aqui assim, eu terei primeiro a expedição do mandado aqui, mandado, né? E logo depois da expedição do mandado, a execução daquela medida, a execução da busca e apreensão. Depois de executada a busca e apreensão, foi deferida na audiência, expedido o mandado, executada, da execução eu cito para que ele conteste no prazo de 5 dias. Se ela for indeferida, do indeferimento se cita também para contestar, e aí se for matéria de direito, vai direto para a sentença. Se for matéria que precisa de interrogatório, oitiva e perícia, eu vou ter a sentença após a instrução processual. Tranquilo, fácil, não tem mistério nenhum. Provadas suas alegações,
e expedisse a, então, mandado de busca e apreensão nos moldes do artigo 841 do CPC e será cumprido de acordo com as formalidades descritas no 842 do CPC e seus parágrafos. Essas formalidades quais são? Nós acabamos de falar. Eu tenho que levar 2 oficiais de justiça, eu tenho que levar 2 testemunhas idôneas, tá? Se ele for cumprido durante o dia, ele poderá ser cumprido durante o dia na casa daquela pessoa, mesmo sem a aquiescência daquela pessoa. Durante a noite eu respeito a inviolabilidade do domicílio. Se ele chegar lá, o dono da residência permitir o cumprimento da busca e apreensão, ótimo. Se cumpre a busca e apreensão. Mas se ele não permitir, eu teria que esperar o dia clarear para efetuar a busca e apreensão. Beleza pura? Tranquilo, né? Bom, vamos falar da exibição. Meus amigos, não vamos confundir a exibição com a produção antecipada de provas. A exibição, ela se destina a bens móveis e a documentos, principalmente a documentos. Quais seriam as hipóteses, professor Franklin? Vamos lá, eu tenho um contrato de societário, eu abri uma sociedade com uma pessoa, essa pessoa tem esse documento e eu preciso que esse documento seja exibido, uma exibição de documento, né? Eu tenho um bem que é objeto, uma obra de arte, que é objeto de uma disputa e eu preciso que aquele bem seja exibido para eu verificar a situação daquele bem para, por exemplo, eu ingressar com uma ação judicial. Por exemplo, imaginemos o seguinte, o nosso amigo aqui, um rapaz que guarda bem o dinheiro dele, ele está com uma SUV, né? Tá? Cabine dupla e tal, né? Ar-condicionado, direção hidráulica, vem dirigindo o seu motorzinho e vem esse rapaz aqui, coitado, que não tem a mesma disciplina financeira, com seu Chevette velho, e bate no carro do rapaz. O rapaz, né, tinha acabado de sair da concessionária, não tinha seguro, e ele foge, né? Ora, ele manda chamar a perícia, ele tem a perícia de que ele foi batido por trás. Como o carro dele fugiu, ele só fez anotar a placa, localiza através no Detran hoje, pela placa, você consegue localizar. E ele vai então pedir uma exibição. Para quê? Para que a perícia vá no local, verificar que o carro dele está batido no local onde ele bateu no carro do outro. Plenamente cabível. Então, nessas hipóteses, eu tenho a exibição. Na prova poderá cair, na prova, a seguinte pergunta: quais são os 3 tipos de pedido de exibição? A exibição, gente, ela tem, letra A exibição como objeto de ação principal autônoma. Então, eu tenho exibição como ação principal autônoma, em que ela não é processo cautelar. O objetivo dela é tão somente exibir aquele documento ou aquele bem móvel. Eu tenho a exibição cautelar preparatória. No caso dele, nós vimos uma batida de carro, ele pede uma exibição do carro do outro, que bateu nele, com o objetivo de que futuramente ele entre com uma ação de reparação do ato ilícito. Então, ele vai te indenizar, tu precisas provar através da exibição do carro dele. E a exibição incidental probatória, que é aquela que eu já tenho em curso a ação principal e incidentalmente a ação ajuizada, a ação cautelar de exibição, né? Então, é da segunda, ou seja, é da ação cautelar de exibição que se tratam os artigos 844 e 845, e sua finalidade é a constatação de um fato sobre a coisa com interesse probatório futuro ou para ensejar a propositura de outra ação principal. Não deixa de ser a exibição também uma espécie de produção antecipada de prova. Só que, quando se falar em exibição, eu vou ter documentos e bens móveis.
Quando eu falar em produção antecipada de prova, eu posso ter depoimentos, oitiva de testemunha, e posso ter perícia, inclusive num bem imóvel. Essa perícia que é feita num bem imóvel se chama ad perpetuum rei memoriam, ou seja, é uma ação de produção antecipada de prova que tem como objetivo perpetuar a situação do bem na ação. Tá bom? Mas vamos com calma. Primeiro vamos mostrar que a finalidade da exibição é a constatação de um fato sobre a coisa com interesse probatório futuro. Então você vai constatar que o carro dele te bateu e que foi ele o responsável pelo acidente, pelo sinistro, tá? Para ensejar a propositura de uma ação principal. No teu caso será uma ação de reparação do dano, tá? Só estou dando um exemplo. Você pede a exibição de um contrato, tá? Que está na posse do outro sócio que você celebrou, fez uma sociedade, e que tem como objetivo um interesse probatório futuro para ensejar a propositura de outra ação principal. Imaginemos que o teu sócio não está cumprindo a parte do contrato. Então você vai provar através da exibição. A exibição cautelar obedece ao procedimento da exibição incidental probatória, previsto no artigo 355, 363 e 381 do CC, né? Código Civil. Bom, aqui não é processo civil. Olha só, a exibição também eu tenho uma petição inicial, que será indeferida se ela não preencher o requisito do artigo 282 do CPC. Se o juiz não se sentir seguro, ele marca essa audiência de justificação para poder deferir, liminar. Ou ela pode ser deferida sem a oitiva da parte contrária. Se ele marcar audiência de justificação, eu vou ter ou deferimento ou indeferimento. Em qualquer caso, sempre eu terei a citação. Teremos essa citação para em 5 dias apresentar a contestação. Se eu tiver matéria de direito, né, eu vou direto para a sentença. Se eu tiver necessidade de instrução, eu vou interrogar, ouvir testemunhas, periciar aquele documento, se for o caso de documento, e aí sim eu terei uma sentença naquele processo cautelar. Senhor, o 382 não é 382 aqui, tá? 392 não, é 382. Só para corrigir lá. Então, a despeito do que o CPC referisse à exibição cautelar como procedimento preparatório, é admissível medida em caráter incidental se for necessária depois da propositura da ação principal, mas antes da fase instrutória. Bom, eu disse que a exibição pode ser autônoma, disse que a exibição pode ser cautelar e estou dizendo agora que ela pode ser incidental. Beleza. O único requisito que vocês devem observar numa ação de exibição incidental é que ela deve ser ajuizada antes da instrução. Por quê? Se a exibição tem um caráter probatório de provar um fato que vai ser questionado no futuro, eu não posso deixar que essa exibição seja ajuizada já na fase de sentença. Eu tenho que ajuizar ela antes da instrução. No processo principal, que aqui eu tenho só o processo cautelar, mas no processo principal seria após a contestação, antes da instrução, tá? Nunca depois da instrução. Depois da instrução, não. Depois da fase instrutória, não há que se falar em exibição em medida cautelar incidental. Tá bom? Produção antecipada de provas. Gente, a produção antecipada de provas, ela também é extremamente importante para o processo civil. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma testemunha que pela sua idade avançada pode vir a falecer. Ou
por problema de saúde, ela venha a morrer, ou eu preciso fiscalizar um determinado imóvel para ver as condições do imóvel, para que quando eu ingressar com a ação principal, aquele imóvel me seja restituído no valor do jeito que ele está, naquele momento, tá? Então, a produção antecipada de provas, ela é usada quando há risco de perecimento de determinadas provas. Então, eu vou ter a necessidade de ouvir aquela senhora idosa, porque ela está já com uma idade avançada e ela presenciou aqueles fatos. Eu vou ter a necessidade de ouvir aquela pessoa que está com uma doença grave, e se ela não for ouvida naquele momento, ela vai falecer, o depoimento dela não vai poder ser prestado na ação principal. Então, ela reclama antecipação desse momento, antecipação da produção de prova. E é justamente nesse momento que surge a ação cautelar de produção antecipada de provas. Produção antecipada de provas nada mais é do que a antecipação da instrução probatória por razões de risco, que pode consistir em interrogatório de uma parte, inquirição de testemunha e exame pericial. Esse exame pericial, posso apagar aqui, né? Esse exame pericial é o que nós chamamos de ad perpetuum rei memoriam. A ação que visa perpetuar a ação para perpetuar a situação do bem é o que nós chamamos de ad perpetuum rei memoriam. Tá? Ad perpetuum rei memoriam é a ação que visa perpetuar a situação do bem. Essa ação também tem uma peculiaridade. Ela deve, se você entra com uma ação de produção antecipada de provas, ela tem como objetivo perpetuar a situação do bem. Então, necessariamente serão destacados 2 peritos e esses peritos irão no local para fazer uma descrição minuciosa de como está aquele imóvel. Aquele imóvel será objeto de uma disputa, de um processo principal e que precisa estar de acordo com o que o perito atestou naquele momento. Porque o tempo pode fazer com que a pessoa que está na posse, na propriedade daquele bem, que detém aquele bem, pode ser extraviado, pode ser destruído, pode ser danificado. Beleza? Então, quando eu tiver exame pericial, essa ação para perpetuar a situação do bem se chama ad perpetuum rei memoriam, que é a ação que tem como objetivo produção antecipada para o exame pericial do bem, para perpetuar a situação do bem, tá bom? Sempre tudo dependendo da demonstração inequívoca da situação de risco, de perecimento do respectivo objeto da prova, além, é óbvio, da demonstração da utilidade, da finalidade da prova que se quer produzir antecipadamente. Você não pode querer produzir uma prova antecipadamente se ela não tem necessidade de ser produzida, não é verdade? Ora, para que eu vou ouvir aquela senhora de 97 anos se ela não ouviu nada, não sabe de nada do processo? Para que eu vou ouvir aquela pessoa que está com doença grave se ela não sabe de nada do processo? Então, se eu tiver uma produção de prova que não tenha finalidade, que tenha apenas um caráter protelatório, o juiz poderá indeferir a produção de prova. Não tem finalidade nenhuma. Dentro da estruturação procedimental dessa espécie de ação cautelar, vale mencionar como nota de destaque a preocupação em manter-se intacto aqui o princípio do contraditório. Mesma situação,
Gente, toda e qualquer ação cautelar, de regra, ela vai ter o contraditório. Nós só não teremos o contraditório em algumas ações muito excepcionais, que são as de procedimento de jurisdição voluntária, e no nosso caso, aqui das cautelares, nós vamos falar da justificação. Na justificação, nós não temos contraditório, tá, gente? Então, por favor, não existe contraditório na